Definir o que é um filme de terror deveria ser fácil. Afinal, filme de terror é um termo vastamente utilizado. Entretanto, ao analisarmos para a forma como os críticos e historiadores de cinema escreveram sobre o terror, se nota uma certa imprecisão a respeito de como o gênero é realmente constituído, porque uma definição não pode ser alcançada simplesmente desenrolando uma lista de filmes. O gênero do terror é muito mais imprevisível do que isso, e, para entender essa questão, é preciso explorar as mudanças na compreensão deste que é, definitivamente, um dos gêneros mais inventivos, mas sempre provocando desconforto, medo e repulsa, fazendo o público sensibilizar-se com os personagens e não controlar suas ações. O cinema de terror começou definitivamente como gênero no início dos anos 30, na indústria cinematográfica estadunidense, destacando os filmes produzidos pela Universal como Drácula e Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Alguns filmes feitos antes são continuamente mencionados, com os clássicos alemães O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Nosferatu, de 1922. Apesar de, na época, não terem sido classificados como terror, o expressionismo apresenta características marcantes e que forneceram inspiração permanente para o gênero desde então. Dentro do leque de subgêneros do terror, o slasher apresenta uma série de elementos específicos, desde o assassino psicótico até as belas vítimas femininas sexualmente ativas. A sua forma deve muito ao filme Psicose, de Alfred Hitchcock, através da câmera subjetiva, assim como O Massacre da Serra Elétrica e Noite do Terror, pela figura do assassino e a Final Girl. E embora eles possam ter elevado o assassinato a uma forma de entretenimento, o slasher, através de Halloween, agrupou todas as características principais e moldou todos os filmes que vieram a seguir. Ele conta a história de Michael Myers, que, 15 anos depois de assassinar brutalmente a sua irmã na noite de Halloween, quando era apenas uma criança, escapa do hospício e volta para sua pequena cidade natal para continuar sua matança. Utilizando o recurso da câmera subjetiva como ponto de vista do assassino já na sequência de abertura, o filme constrói seu terror psicológico, tornando o público espectador de seu primeiro homicídio. Com um orçamento apertado de $300 mil, Carpenter dispõe da criatividade como força fundamental para estabelecer as inúmeras possibilidades de realizar um filme de qualidade, criando sozinho uma trilha sonora minimalista e aterrorizante, com apenas um piano e um sintetizador. Pelos mesmos motivos, o assassino também teve que contar com um visual mais simples, porém ainda amedrontador. Precisava-se de uma máscara com essas características. Foi então que uma do Capitão Kirk de Star Trek surgiu como a solução do problema, sendo logo modificada quase que totalmente para atender aos pedidos do diretor. O rosto sem expressão de Myers condiz perfeitamente com o conceito que o diretor imaginou para ele. Michael seria uma criatura maligna, isenta de qualquer emoção e características humanas, cuja única razão para existir seria para matar. Havia um foco tão grande nessa concepção que durante as gravações do filme, Michael era chamado apenas de The Shape, ou A Forma, em inglês. Ele mata e mata novamente, mas ninguém sabe o porquê. Ele pode te alcançar em um piscar de olhos, mesmo quando você corre dele. Ele é a perfeita personificação do mal primitivo, o bicho-papão de quem o homem não pode escapar. Aquele que não pode ser explicado racionalmente, como o Dr. Loomis, um dos personagens do filme, o descreve, é pura e simplesmente o mal. A maior parte dos 90 minutos de duração da produção é do assassino se esgueirando em ambientes pouco iluminados. Ele é paciente e espera a sua vez, observando suas futuras vítimas como um animal sorrateiro. A câmera nos coloca sob a perspectiva de Myers, ao também filmar a maioria de suas cenas com os personagens mais distantes. A calma na construção da narrativa é tanta que o primeiro assassinato a ser cometido depois da fuga de Michael ocorre só depois da metade do filme. E é nessa calma que mora a agonia que o longa causa. A expectativa pela ação, ao lado da excelente trilha sonora, criam toda a tensão necessária para causar o medo na plateia. O espectador sempre se pergunta: quando ele vai agir? Quem ele vai matar? Alguém irá notá-lo? Lançado em um contexto em que o gênero ainda não havia se solidificado, Halloween foi responsável por trazer a maioria dos arquétipos e clichês que foram usados exaustivamente em filmes posteriores. Um cenário adolescente com sexo, drogas e a puritana Final Girl, um núcleo de amigos que enfrenta o assassino imortal com gosto especial para armas brancas e a escuridão da noite, sem qualquer auxílio de adultos ou polícia.
O sucesso absurdo de Halloween foi vital para o surgimento de incontáveis sequências, remakes e outros longas do gênero, como, por exemplo, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Brinquedo Assassino. Todos ao longo do tempo usufruíram da fórmula do longa de John Carpenter até a sua saturação no fim dos anos 80. O desinteresse nesse subgênero perdurou até a segunda metade dos anos 90, quando ele foi reimaginado pelo filme Pânico, de Wes Craven. Fazendo chacota com diversos clichês do slasher nos cinemas, o filme conseguiu ao mesmo tempo trazer um humor irônico, o medo e a metalinguagem. Até este momento, os longas de terror projetavam nas personagens femininas muitos clichês perpetuados pela indústria. Se antes a Final Girl era uma figura pura, mas que tomava decisões questionáveis, Pânico subverte a fórmula. A personagem exerce total controle sobre o que lhe acontece, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Na era pós-Pânico, Halloween se reinventa em 2018, trazendo uma Laurie Strode mais velha e traumatizada, e o Michael Myers mais brutal, com um número de vítimas cada vez maior. Através dessa extensa trajetória no cinema de terror, Halloween de 78 continua se mostrando uma obra atemporal, um marco da cultura pop que sempre nos lembrará que o mal pode estar vivo, nos observando em qualquer lugar.